Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa, nosso podcast da Paróquia Santa Rosa de Lima. Esse podcast já vem aí trazendo vários programas sensacionais e reflexões muito interessantes sobre a nossa vivência cristã e também na nossa vida aí como humanos nessa sociedade atual. Aqui na voz, você já sabe, Gabriel Tito comandando aí, trazendo para vocês um bate-papo, uma reflexão. E hoje nós temos um convidado muito especial também, queridíssimo aqui na Paróquia Santa Rosa de Lima. Ele que também, além de youtuber, também é catequista, catequista de crisma, mais em específico. E hoje vai debater com a gente um tema muito especial, que é como ser luz do mundo em tempos contemporâneos. Luke, pode se apresentar aí, seja muito bem-vindo. Tito, muito obrigado. Olá a todos que ainda não me conhecem, olá para quem me conhece também. Eu sou o Lucas, mas sou bem mais conhecido como Luke. Como o Tito já me apresentou aí, né? Além da minha profissão, que é youtuber, eu sou catequista da paróquia, catequista de Crisma, já tenho uns 8 anos, 7, 8 anos aí. Que inclusive estava até comentando com o Tito agora que estou sentindo muita falta. Por causa da pandemia, já estamos há mais de um ano aí sem turma, não vejo a hora de voltar. Então vai ser um bate-papo muito gostoso, voltar a falar de Deus, conversar, bater esse papo gostoso aqui num tema que é tão importante para a gente hoje, para a gente buscar inspiração, para poder se motivar e seguir nesses tempos que a gente está vivendo, para voltar aos poucos à nossa vida normal, tão normal quanto ela vai poder ser daqui para frente. Perfeito, Lucas. Seja muito bem-vindo. E já para abrir nosso bate-papo aqui, numa pergunta já muito interessante, né, que eu quero trazer, porque se a gente falar sobre ser luz do mundo em tempos contemporâneos, eu acho que é muito pertinente, né, até porque Jesus já nos fala isso, de que nós somos luz do mundo, né, sal da terra. E é bíblico, a gente pode encontrar isso na Bíblia, e são coisas que nos inspiram, né? Inclusive, a gente está num mês muito importante, está no mês de julho, já teve aí a celebração do dia de São Pedro, por exemplo, né, que foi o primeiro Papa aí da nossa igreja, foi importantíssimo também. A gente teve também São Tomé, que teve uma participação muito interessante nessa vivência cristã também, na iniciação. Então, acho que é um tema que vale a pena nós sempre trazermos para o nosso dia a dia, a caráter de reflexão. Como é que você está sendo aí no dia a dia como luz do mundo, né? E aí, Luke, você que é catequista, né, você já tem um tempo bem, assim, podemos dizer, considerável dentro da igreja, né, e agora, ainda mais como catequista, que, na minha opinião, é um dos maiores uma das maiores posições que há ali dentro da igreja, porque são pessoas que ensinam, né, que nos introduzem na vida cristã, que sempre estão passando conhecimento sobre Cristo, sobre a Bíblia, sobre N coisas da nossa fé, né? E eu diria para você, Luke, de toda essa sua caminhada que você tem agora, como é que você tem transmitido essa luz de Cristo às pessoas? Como é para você transmitir essa luz? Tem sido um desafio, né? Eu costumo um dos ensinamentos que eu tento sempre passar, não só passar, porque ser catequista, acho que ser professor, né, e a gente ensinar qualquer coisa, quem passa por essa fase de ensinar, de passar a sabedoria para outras pessoas, a gente aprende que quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Isso é um fato, assim, eu tenho aprendido muito mais sobre Deus, sobre os ensinamentos de Jesus Cristo sendo catequista do que no meu crisma propriamente dito. E não porque o meu catequista foi ruim, ele foi muito bom, mas a gente estuda muito para poder passar para as outras pessoas, então eu tenho aprendido muito nesses últimos anos e continuo aprendendo, né? E nesses tempos específicos, acho que na atualidade em si, já é um desafio muito grande a gente cumprir essa tarefa que Jesus pediu para a gente, né? Que falando que vós sois a luz do mundo. Então ele falava para a gente ir para brilhar as nossas boas obras, para glorificar o Pai. E na era de uma tecnologia, na era que muitas pessoas e muitas crenças tentam desacreditar o cristianismo, tentam desacreditar os ensinamentos de Cristo, já era um desafio muito grande, né? Principalmente para os jovens que querem se divertir, que querem curtir a vida e não aprenderam que podem curtir a vida também dentro da igreja.
Só que agora, nesse ponto que a gente está, agora em 2021, em meio a uma pandemia, eu acho que fica ainda mais difícil. Porque nas ruas, lá fora, a gente só vê pessoas, né, entre aspas, né, eu sei que tem as exceções, mas a gente vê muita gente que não está ligando tanto para esse momento e isso meio que traz para a gente pessoas que não ligam para sua própria saúde, não ligam para a saúde das outras pessoas, e a gente que liga, a gente que tenta se proteger, acaba sendo tirado como paranoicos e tudo mais. Então tem sido um grande desafio, né? E a gente não pode sair para evangelizar. Uma das formas mais bonitas que eu acho de evangelizar outras pessoas, de ser essa luz, é quando a gente evangeliza com a nossa vida, né? Com as nossas atitudes, com sorrisos, abraços, conversas. Isso para mim vale muito mais do que os próprios ensinamentos que eu mesmo dou na igreja, porque eu tento ensinar uma coisa um pouco mais de doutrina da igreja, né, explicar alguns pedidos que Jesus faz para a gente, mas o que converte, o que evangeliza é a forma como a gente vive, a forma como as outras pessoas nos veem. E esse é um caminho que eu sempre tento seguir, evangelizar principalmente com a minha vida, não só com as minhas palavras. E eu tenho tentado seguir dessa forma muito pelas redes sociais, porque a gente não está podendo sair, não está podendo fazer as coisas. E essa, inclusive, essa proteção, essa prevenção que a gente tem ficado em casa, é uma forma de evangelizar também, para mostrar para as pessoas que eu me importo com o que está acontecendo e para aquelas pessoas que se inspiram em mim de alguma forma por ser catequista desses jovens, para tentar seguir dessa forma também. Mas continuar seguindo, assistindo às missas, online, para continuar participando, continuar estudando sobre a palavra de Deus, conversando sobre isso, mas também na parte mais pessoal, de oferecer um ombro amigo, oferecer uma conversa, um sorriso. Essas são coisas que quando as pessoas olham para mim e falam, nossa, quando eu falo que eu sou cristão, que eu participo da igreja, tem muito aquele preconceito, né, de, eu sou católico. Ah, mas você é católico que vai para a igreja ou você é o católico que não vai? Né? E eu aprendi que não existe católico que não vai. Católico que é católico vai. Quem não é católico, quem não vai para a igreja, é batizado na igreja católica, mas, né, não está ali praticando. Então, eu mostrar para as pessoas que eu estou dentro da igreja, mas que eu continuo sendo uma pessoa feliz, que eu continuo me divertindo tanto quanto quem não vai para a igreja, eu acho que isso é o que converte, é o que atrai. Porque foi isso que me trouxe também para dentro da igreja. No grupo de jovens, do Encontro de Jovens com Cristo, eu vi aquele monte de jovem da minha idade indo para a igreja e rindo e se divertindo muito, sem precisar de bebida, sem precisar de festa. Eu falei, cara, eu quero isso, eu quero conhecer isso, porque isso é muito legal. E foi daí que eu entrei e nunca mais saí. Então é isso que eu tento passar também. Que eu posso ser uma pessoa feliz, uma pessoa livre, muito mais, tanto quanto ou muito mais do que as pessoas que não frequentam a igreja. Mas na pandemia isso tem sido um desafio até um pouco maior. Então, Lucas, a sua fala é muito interessante, pertinente, porque ela responde uma tese que eu já trago aqui para mim, que é assim, é difícil ser luz do mundo, né, cara? É muito difícil. Não é uma coisa assim simples, né? E você trazendo aqui vários pontos que mostram como a gente enfrenta dificuldades, né, para ser essa luz, para chegar a essas pessoas, chegar a esses povos, criar uma ponte de diálogo, né? E é uma missão muito grande. E agora, inclusive, no finalzinho você citou a pandemia, eu já vou até linkar as duas perguntas, né? Como é que a gente pode fazer, Lucas, para prevalecer, né, com essa luz de Cristo, mesmo com as investidas da escuridão do inimigo? Como é que a gente pode fazer para manter essa luz? E ainda mais agora, falando em termos de pandemia, como a gente pode continuar com ela acesa? Falando da pandemia em específico, né, que é um momento que muitas vidas estão sendo perdidas, eu acho que qualquer pessoa que estiver nos ouvindo agora conhece pelo menos uma meia dúzia de pessoas aí que perderam a vida, fora tantas outras que se contaminaram e conseguiram se recuperar. E é um momento muito difícil. Então, uma das coisas que a gente precisa observar, acho que um ponto de luz para a gente não se perder em meio a tudo isso, é olhar para o Papa. O Papa é o nosso centro ali, é o cara que está mais próximo de Jesus Cristo e que pode nos trazer esses ensinamentos. Então, se a gente olha lá para o Vaticano e a galera lá está suspendendo as missas presenciais para evitar que tenha uma aglomeração, que foi o que aconteceu no começo da pandemia e depois quando os números voltaram a subir, não tem por que a gente se aglomerar aqui, sabe? Até porque os números no Brasil estão extremamente mais altos do que a maioria dos outros países. Então,
um dos pontos aí que eu sempre me pego é observar o Papa, observar os líderes da nossa igreja, como é que eles estão se comportando nessa situação, né? O que que Jesus pediria para a gente nesse momento? A gente precisa cuidar de nós mesmos, cuidar das pessoas que estão dentro das nossas casas e talvez o ponto principal aqui, uma das maiores atitudes que a gente pode ter é evitar essas aglomerações, é evitar esse tipo de contato, é evitar a possibilidade de transmitir a doença para as outras pessoas. A gente está cuidando das nossas pessoas. Quando a gente cuida, a gente está amando. E o amor é a lei máxima de Jesus Cristo, sempre foi. Então a gente sempre tem que pensar por esse lado nessa pandemia, né? Mas também não esquecer de tantas outras coisas que a gente passa, porque a gente precisa estar em contato também com as pessoas que a gente ama, mesmo que seja online, porque esse isolamento, o ser humano em si, principalmente o brasileiro, a gente está acostumado com calor, com abraços, e eu, inclusive, está me fazendo muita falta isso. E a gente não está podendo abraçar, mas a gente não pode se isolar por completo também. A gente precisa cuidar de todos à nossa volta de forma que não coloque ninguém em risco. Então, acho que é um grande desafio, ainda mais em lugares como a gente vive, eu e você, Tito, a gente tem percebido que já não, parece que já não tem mais pandemia. Tem muita gente nesse momento na rua andando sem máscara, vários estabelecimentos que já estão atendendo sem máscara, como se já estivéssemos passado da pandemia e não estamos, né? Graças a Deus a gente já está perto da vacina, mas muita gente já tomou a primeira dose, logo logo vai tomar a segunda, então a gente está caminhando para uma certa normalidade, entre aspas. Só que ainda não estamos lá. Então, uma das maiores formas de demonstrar o amor de Cristo é cuidar da gente mesmo, da nossa saúde e das pessoas à nossa volta. E é claro, não esquecer do principal também, que é a oração. Orar, orar, orar muito, por mais difícil que pareça, porque na situação que a gente está vendo tanta vida indo embora, tanta gente se contaminando, tá tão difícil para todo mundo, né, psicologicamente, emocionalmente, e se a gente não rezar, a gente se perde muito. Tá sendo muito fácil se perder agora. Eu tô vendo uma divisão muito grande na igreja, não da igreja, mas eu tô vendo muita gente que frequenta a igreja, que segue a Jesus Cristo, que tá bem dividido. Teve muita gente que se afastou da igreja e teve muita gente que se aproximou muito de Deus. Acho que nenhum cristão tá exatamente igual, a fé tá exatamente igual como era antes da pandemia. Porque ou a gente rezou muito e confiou muito em Deus e se aproximou muito de Deus, ou a gente foi enfraquecendo e perdendo, não diria perder a fé, mas a gente foi se afastando um pouquinho dessas orações e isso enfraquece a gente na fé. E aí fica um pouquinho mais complicado. Então tem muita gente que já nem frequenta mais as missas, que já não assiste online, que já não faz mais as suas orações, enquanto outras pessoas estão ali cada vez mais fortes nessa oração. Então é uma outra dica que eu deixo muito, a gente perseverar, rezar o terço, fazer tem um grupo de jovens da nossa paróquia que faz o terço online, é procurar essas formas de se aproximar cada vez mais de Deus para encontrar forças nele. Porque se depender da gente, se depender da situação que a gente está, estamos todos esgotados, extremamente cansados com essa situação. Então é rezar, rezar, rezar muito e ter fé que a gente vai passar por isso da forma que Deus quer que a gente passe, colhendo os frutos que nós plantamos como país, como Brasil, mas continuar rezando e perseverando nisso para confiar que logo, logo as coisas vão melhorar e a gente vai poder se reunir com nossos amigos de novo, frequentar a missa presencial de novo, que já está tendo com certo distanciamento ali, já está dando um pouquinho, mas é seguir firme nisso e não esquecer de Deus, não esquecer dessa oração, porque com Deus a gente pode se aglomerar, conversando ali com Ele. Com certeza, né? E tem uma frase, eu gosto, né? A minha favorita na Bíblia e que Cristo fala lá, está em João, capítulo 8, versículo 12, e Cristo fala o seguinte: Eu sou a luz do mundo, quem me seguirá não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E logo em seguida a gente encontra em Mateus, capítulo 5, versículo 14, a afirmação, né, que vós sois a luz do mundo, direcionando para nós e nos provocando para que nós saímos, né, pelas cidades e por todos os lugares para passar essa luz, né, demonstrar essa luz de Cristo que é tão rica, né, é tão pura, divina, né? E eu tô falando tudo isso justamente porque ainda mais hoje, né, em termos de pandemia,
é muito fácil a gente cair em tentação por estarmos longe da igreja, né? E aí me vem uma questão assim em mente, e aí foi até um terço que eu acabei participando, um padre muito especial. Ele citou uma frase muito interessante. Ele falou que o altar do Senhor hoje é as nossas casas, né? Está na mesa das nossas casas. E eu achei isso muito interessante, porque eu acredito que temos uma visão de que ser, né, demonstrar essa, essa praticidade, né, de ser católico, temos que ir sempre fisicamente à igreja, mas a igreja pode ser muito mais além, né, Lu? Eu acredito que a igreja pode ser os nós, né? Nós podemos ser a igreja de Cristo, não podemos sair por aí, em outros lugares do mundo, falando desse Deus, falando desse Cristo ressuscitado, né? Então aí eu trago para você, você acredita que o ser igreja está dentro de nós? É uma das coisas que eu mais acredito. É uma das coisas que eu mais acredito, porque Jesus está dentro de nós, né? Quando a gente procura Jesus, se a gente não olha para o nosso irmão, para nossa mãe, para o nosso pai, para o nosso amigo, para um desconhecido na rua, sabe, Jesus está em cada um de nós. E a igreja é onde Jesus está. Então, logo, né, nós somos a igreja, porque Jesus está em nós. Então a gente tem que ter essa consciência quando a gente vai tomar alguma decisão, vai tomar alguma atitude, um dos desafios de ser cristão, porque tem muita gente que acha que para a gente evangelizar, nós como os cristãos, para a gente levar essa luz, né, para o mundo, né, ser essa luz no mundo, a gente precisa subir num palco e falar né, aos sete ventos, aí gritar, falando as passagens bíblicas e falando um monte de coisa e citar o Apocalipse, e não é, né? O evangelho, essa luz do mundo que Jesus pede pra gente, é sair e cuidar das pessoas. Porque era, se a gente pegar aí os quatro evangelhos, os quatro livros do evangelho, a gente vai ver que é o que Jesus faz o tempo todo. Ele realiza milagres para cuidar das pessoas. Ele vai lá e dá um pouco de água para a samaritana, lá quando ele nem poderia se misturar com ela, entre aspas, porque era uma cultura lá da época. Ele se aproximava dos leprosos, ele sentava com pecadores e cobradores de impostos, ele cuidava das pessoas que a sociedade costumava isolar. Então, a gente tem que seguir esses passos também, a gente cuidar dessas pessoas, porque, como você citou, nós somos a igreja. Então, se uma pessoa que não frequenta a igreja, que não é cristã, que não ainda não foi evangelizada, olha pra gente que tá aí, tá gritando sobre Deus, falando a passagem bíblica, mas quando sai na rua faz um monte de besteira, né, e prejudica nosso irmão, e rouba sabe, e faz todas essas coisas erradas, a pessoa vai olhar e falar: ah lá o cristão. Se é esse o cristão, se é esse cara que segue Cristo, eu não quero ser cristão. E é o que está muita coisa acontecendo. Infelizmente, né, não vou me aprofundar nesse assunto porque eu acho que não é o caso aqui, mas tem muitos governantes que se dizem cristãos e que aparecem falando de Deus, mas que na verdade estão prejudicando a vida de milhares, milhões de brasileiros. E não é isso que Jesus pediu. Sabe? E aí quem é cristão sabe que eles estão errados, mas quem não é cristão olha para eles e fala, não é esse Deus que eu quero seguir. Porque o cara fala que segue Jesus Cristo e está prejudicando a vida de milhões de pessoas, sabe? Então isso acaba sujando a imagem da igreja porque cada um de nós somos essa igreja. Então a gente precisa tomar muito cuidado, eu acredito muito nisso. E não só acredito, como recomendo vocês vocês que estão nos ouvindo, a sempre pensar dessa forma. Nós somos a igreja. Jesus Cristo está dentro de cada um de nós. Então a gente tem que pensar nisso na hora de tomar nossas decisões e saber que sempre tem alguém olhando para a gente para poder passar a seguir Jesus Cristo ou se afastar dele cada vez mais. Cada atitude que a gente toma, cada palavra que a gente profere para uma pessoa ou, né, em voz alta, enfim, isso vai influenciar diretamente em alguém que esteja se inspirando na gente. E acreditem ou não, eu não digo isso só porque eu sou catequista, mas qualquer cristão, se você se batizou ontem, já tem pessoas olhando para você para se inspirar, para ver como é que é essa igreja que você frequenta. A partir daqui, a partir do seu batismo, a partir do momento que você se confessa cristão, que você se confessa católico, as pessoas olham para você e veem a igreja. E tudo que você faz vai refletir na imagem que aquela pessoa tem da nossa igreja.
né, e de Jesus Cristo como um todo. Então, sim, eu acredito muito nisso e me baseio nisso para sempre tomar minhas decisões. O modo, hoje, como a gente está numa pandemia, né, então isso interfere muito mais no modo em que eu trabalho nas minhas redes sociais, que eu faço meus vídeos no YouTube. Eu sempre procuro o máximo não cometer nenhum tipo de deslize, não fazer algo que vá prejudicar a imagem da igreja para as pessoas, principalmente para as pessoas que não frequentam ainda. Muito pelo contrário, eu tento fazer o inverso, mostrar para as pessoas o quanto é bom ser essa igreja e fazer esse convite, ainda que eu não use necessariamente as palavras de um convite, mas fazer esse convite inconsciente para as pessoas virem conhecer essa minha fé também. Realmente, né? E até trazendo esse ponto, né, Luke, de sermos igreja, né, de sermos essa igreja de saída, né, de estar aí transmitindo essa palavra de Cristo a todas as pessoas, não necessariamente ter essa visão, né, da igreja física, mas da igreja nós, onde estivermos, onde formos, onde Deus nos colocar, nós conseguimos falar sobre Ele, né? Que carregamos essa luz dele, de próprio Cristo já nos fala, né? E quando eu acho muito interessante, por exemplo, na Bíblia, quando fala que somos sal do mundo, porque o sal é o que dá gosto, né? Se a gente for trazer agora para uma coisa mais gastronômica, se você coloca o sal em alguma coisinha, a intenção é você dar um gosto. Então, eu já penso que Cristo ele já traz para nós, falando assim, olha, vós sois sal do mundo. Então, vocês estão aqui para dar gosto, estão aqui para trazer mais brilho, trazer mais luz às pessoas, né? Trazer mais esperança, principalmente nos tempos de hoje, né? Trazer essa esperança. E a gente vê várias formas, né? Seja através da caridade, né? Seja através de uma mensagem, de uma oração, seja através do terço, de ações sociais ou afins. Eu acho que ainda mais agora que ficou muito mais evidente a carência desses atos, né? Porque a pandemia ela colocou uma luz, uma situação social, e agora falo do nosso país, muito grande, né? Uma carência muito grande, uma carência de muitas coisas. E a gente sabe que a luz de Cristo ela carrega o combo que pode te ajudar a começar a suprir, né? Esse vazio, né? Essa ausência que sentimos. E até agora, já falando um pouco sobre a ausência, eu vou até perguntar para você, Luke, como que foi lidar, né? Como está sendo, já pensamos em pandemia, como está sendo lidar com essa pandemia, ir à igreja física e não poder comungar? Como é que você vê essa ausência da Eucaristia junto com essa premissa de irmos, né, sermos luz ao mundo, mas ao mesmo tempo que nós estamos sem o nosso alimento espiritual também, que é ali a Eucaristia, o corpo de Cristo que nos é apresentado à missa. Como é que tem sido para você? A gente tem percebido que quando a gente assiste online, né, a gente tem a comunhão espiritual que a gente faz e que traz um certo conforto, né? Saber que a gente, apesar de não estar indo à missa presencial, a gente tem essa comunhão com Deus mesmo à distância. Só que realmente é bem difícil. Foi bem uma época assim bem complicada, principalmente quando parou pela primeira vez as missas presenciais total, que era só online. Foi uma época muito difícil, principalmente porque pessoalmente, né, passei algumas dificuldades nessa época, mas eu lembro, assim, muito claro como se tivesse acabado de acontecer a primeira missa presencial que eu fui depois que já tinha começado a pandemia. Depois já tinha parado tudo, a gente ficou acho que 3, 4 meses sem nada e depois voltou com aquelas limitações de distanciamento e tudo certinho. E, Tito, eu chorei igual uma criança na missa, porque é, a presença de Deus ela é tão real em uma missa que a gente sente. Só que quando a gente está indo, né, isso estou falando num geral, claro que tem as exceções, e gostaria que não fosse assim para todo mundo, mas quando a gente frequenta a missa ali todos os domingos e acaba se tornando só parte da nossa rotina, a gente está tão acostumado com aquela presença que a gente esquece de apreciar, às vezes, o quão é bonito, o quão é forte aquilo, sabe, aquele momento com Deus. E não só da Eucaristia em si, da Eucaristia principalmente, é claro,
mas não só da Eucaristia em si, do ambiente, das pessoas, da fala do padre no olho durante a homilia, sabe? Toda a consagração ali acontecendo na nossa frente. É muito diferente. É muito diferente. E na hora da comunhão, então, quando a gente recebe o corpo de Cristo, depois de tanto tempo sem ter recebido, né, fisicamente, é não tem palavras para explicar. Não conseguiria colocar aqui para vocês em palavras de uma forma que eu conseguisse fazer vocês compreenderem como é que foi esse sentimento. Então tem me feito muita falta, mas ainda assim a gente precisa pensar, como eu tenho falado, né, desde o início aqui, a gente tem que pensar nas outras pessoas, pensar em um modo geral que a gente precisa se proteger. Então, pelo menos até onde eu estou vendo, né, a nossa paróquia ela tem conseguido manter o distanciamento ali bonitinho, né, dentro das normas que está sendo pedido. Então, de vez em quando ainda dá para ir numa missa presencial. Nós, particularmente, participamos da PASCOM, né, da Pastoral de Comunicação, então a gente vai de vez em quando para poder fazer a transmissão para as pessoas assistirem. Então, a gente ainda consegue um dia ou outro, uma vez por mês ali pelo menos, fazer essa comunhão com Cristo para não ter mais tanta essa distância que a gente ficou tantos meses sem, porque foi realmente, realmente horrível e eu espero de coração nunca mais ter que passar tanto tempo sem receber a Eucaristia. Ainda fico 2, 3, 4 semanas sem receber, justamente para evitar ficar indo sempre nas missas presenciais. Mas a vacina para minha idade está chegando, não vejo a hora de estarmos imunizados, de voltar a frequentar ali toda semana, porque tem feito e continua fazendo muita falta esse alimento espiritual, esse alimento que dá força para a nossa fé, junto com as nossas orações. A gente precisa disso. Senão é muito fácil, como você mesmo falou, né, Tito? A gente está longe da igreja esse tempo, fisicamente, então é mais fácil a gente se perder, a gente tomar decisões erradas, e quando a gente se afasta da Eucaristia, eu acho que essa chance aumenta. Então temos que orar muito e buscar essa Eucaristia sempre que possível fisicamente, respeitando as leis do distanciamento para não colocar ninguém em risco. Mas respondendo a sua pergunta, foi muito difícil e eu estou feliz que está voltando aos pouquinhos para não ficar mais tão distante como fiquei. Tá sensacional, né? Eu trouxe, gente, né, essa questão da Eucaristia, o Luke comentar conosco, porque muitos de nós ficamos longe da Eucaristia nesse tempo da pandemia, tenho certeza. Muitos de nós ficamos longe da Eucaristia. E eu achei muito legal o que o Luke falou, porque é isso, gente. A importância de estarmos vivendo essa Eucaristia, por quê? Porque só conseguimos ser luz quando nós sentimos essa emoção da Eucaristia, igual o próprio Luke descreveu, como se emocionou quando recebeu, porque é algo, gente, que impacta, é essencial para a nossa vida cristã, e nós não vamos conseguir ser luz se nós não tivermos esse Cristo vivo dentro de nós, se não acreditarmos, se nós não vivenciarmos, se nós não tomarmos para nós esse Cristo que está ressuscitado, que é luz, né? E agora, inclusive, antes de nós concluirmos nosso podcast, eu vou trazer uma metáfora muito legal para vocês, que é sobre o girassol, gente. Então, na vida, sejam como o girassol, se posicionem em direção à luz. Né? A gente tem o quê? O girassol pode ter um breu atrás dele, sombra, escuridão, tempestade, noite, trevas, mas ela se escolhe posicionar em direção à luz. Ela sabe que é a luz que vai trazer o alimento para ela. E mesmo se tem escuridão atrás, o olhar dela está diante para a luz. Eu posso estar em meio a uma tempestade, em meio a uma crise terrível, posso estar em meio à escuridão, mas eu vou escolher olhar para a luz, pois a gente sabe que a força vem de lá. A gente compreende o choro, a escuridão pode durar uma noite, mas a alegria, o sol, virá logo pela manhã. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Para levar entre as nações a minha boa nova, o Evangelho com alegria anunciar. Para levar entre as nações
anunciar. Sereis sal e luz da terra, sal e luz do mundo, testemunhas do amor. Levareis a paz aos corações, sal e luz da terra, sal e luz do mundo, testemunhas do amor. Levareis a paz aos corações. Então, é isso que eu queria trazer para vocês agora, até como ver, junto com tudo isso que o Luke trouxe sobre toda essa existência, essa vontade de vivermos esse Cristo, sermos essa igreja em saída e falarmos dessa luz, transmitirmos essa luz. Nós lembremos sempre do girassol, né, que mesmo de costas para a sombra, mas sempre de frente para esse brilho, essa luz que habita. Né? E essa luz, gente, está dentro de nós. Está dentro de nós e Cristo vem nos falar isso. Vem falar uma vez na Bíblia, vem falar de novo em Mateus, para sempre nos lembrarmos, né? Eu acho muito bonito a forma que Cristo sempre se dirige a nós, com muito, sempre com uma forma muito saudosista, né? Fala, vocês sois sal da terra, né? Então, sendo bem claro, como nós temos, a partir do momento que nós aceitamos essa luz, né, que abrimos nosso coração para esse Cristo ressuscitado, é diferente, é muito diferente. Inclusive, principalmente nas situações de escuridão. Então, continuemos olhando para essa luz, né, que ela habite mais em nós, para que nós possamos ser sempre, sempre reflexos, né, do amor ao próximo, que é o principal. Sermos essa igreja de saída que ama, né, porque Cristo, Ele é. Bom, Luke, estamos chegando ao fim do podcast, cara. Eu te falei, meia horinha aí de podcast. A gente queria. Nossa, tem muita coisa pra gente falar, né? A gente quer falar muito, a gente quer falar sobre várias coisas que tem aí. Porque falar sobre Deus é muito bom, falar sobre as coisas de Cristo é muito bom e nos enriquece, né? Mas antes, né, de passarmos para os finalmente, eu quero que você dê suas considerações finais, que você fale sobre. Parabéns pela sua missão como catequista, né? Que Deus sempre possa estar te iluminando muito aí, porque precisamos de catequista, ainda mais agora, pós essa pandemia, né? Quando tudo isso passar, precisaremos desse resgate espiritual, de pessoas que nos lembrem como é importante sempre estarmos olhando para essa luz. Amém, né? Muito obrigado, Tito. Obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras também. E só uma última mensagem mesmo para todo mundo que está ouvindo a gente, que não tenham medo de sair, de ser luz no mundo, de levar essa luz de Cristo para fora, para as pessoas. Não tenham medo de falar que são cristãos. Não tenham vergonha disso, porque, né, principalmente para quem é mais jovem aí, que estiver ouvindo a gente, tem um certo medo do julgamento das pessoas quando a gente assume a nossa fé. Mas é recompensador, é difícil. Eu costumo sempre dizer que ser cristão não é fácil, porque se fosse todo mundo seria, né? É um caminho muito difícil que a gente escolhe seguir, mas é extremamente recompensador. E quando a gente faz essa igreja em saída, a gente leva essa luz de Cristo para outras pessoas também, é maravilhoso. Inclusive, uma das coisas que mais me motivam a continuar sendo catequista é essa alegria de levar Deus para outras pessoas, porque eu percebo no olhar delas a alegria de receber esse mesmo Cristo que eu conheço, e isso me enche de motivação, assim, de alegria para continuar fazendo tudo isso. Então, quanto mais a gente faz, quanto mais a gente é luz no mundo, mais a gente quer ser. Então, continuem sempre seguindo, saiam, não tenham medo, conversem sobre Deus. Quanto mais conversar sobre ele, mais próximo a gente fica dele. Quanto mais a gente conversa com ele, mais próximo também a gente fica. Então não podemos esquecer de buscar a Cristo, porque também não adianta ser luz e levar Deus para as pessoas se a gente também não está buscando. A gente tem que buscar através da oração, da Eucaristia, das missas, mas também aproveitar todo esse conjunto e depois levar. Porque um dos lemas, inclusive, da nossa igreja é que a fé sem obras ela é morta. Então não adianta a gente ter toda essa fé, ter toda essa crença e não fazer nada com ela. A gente precisa levar para fora. Essa mesma passagem que o Tito falou para a gente, né, que Jesus fala para a gente que nós somos a luz do mundo, ele fala que ninguém acende uma luz para deixar embaixo do alqueire, né, numa das traduções. Então ninguém põe uma lâmpada, por exemplo, vamos resumir aqui para um linguajar mais atual, ninguém acende uma lâmpada para colocar dentro do guarda-roupa, ninguém acende uma lâmpada para deixar embaixo da cama.
as pessoas acendem uma lâmpada para colocar no teto, para iluminar todo o ambiente. Então é essa luz que a gente tem que ser. A gente tem essa luz dentro de nós, mas não podemos guardar só para a gente. Tem que levar essa luz para fora, ser luz no mundo, ser luz para as outras pessoas. Então a mensagem que eu deixo é essa: não tenham medo, vão, ide e pregai o evangelho a todo mundo que passar pelo caminho de vocês, não só com palavras, mas com atitudes, com abraços, com sorrisos, só mostrando o quanto você é feliz, o quanto esse Deus que você segue te faz feliz, já vai ser o suficiente para você converter um monte de gente, pode ter certeza. Maravilha, Luke. Muito obrigado pelas suas contribuições, pela mensagem. Bom, estamos chegando aqui ao fim do nosso episódio, nosso queridíssimo podcast da Paróquia Santa Rosa de Lima. Muito obrigado para você que chegou até aqui agora. Acompanhe nossos episódios anteriores, também tem bate-papos, reflexões bem bacanas, e nós sempre estaremos aqui, né, a cada 15 dias, trazendo programas aí para vocês, nós sempre estarmos aí debatendo e vivenciando essa vida cristã. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua participação e que Deus abençoe muito você. Até a próxima.